E o tema de nossa mensagem de hoje é exatamente esse: escolhas certas para viver feliz. Escolhas certas para viver feliz. E o texto da nossa reflexão é o Salmo 1. E nós vamos ler o Salmo 1. Eu vou pedir para alguém me ajudar e me trazer água, porque eu estou com aquela dificuldade de, perdendo muito líquido, e aí a boca fica seca rapidinha, senão eu vou ficar me lambendo aqui, parecendo um cachorro lambendo o lábio o tempo todo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio ou dos ímpios perecerá. Palavra de Deus que edifica a nossa vida e que nos mostra a direção a seguir. Amém? A vida é feita de escolhas. A gente já falou disso, a gente sempre fala isso, a gente sempre lembra isso, porque é um assunto que a gente não pode esquecer. Nós fazemos escolhas o tempo todo, estamos sempre escolhendo, estamos sempre tomando decisões. Obrigado. E é natural, às vezes, depois de algum tipo de tragédia, que pessoas perguntem: onde está Deus, né, nesse momento? Cadê Deus no meio dessa situação tão difícil? Nós nos lembramos de um fato que aconteceu há pouco tempo. Um cidadão chamado Lázaro Barbosa de Souza. Todo mundo se lembra, ele ficou famoso no Brasil. Ele foi um criminoso brasileiro e ele ganhou notoriedade em junho deste ano, quando ele matou 4 pessoas de uma mesma família, que residiam numa chácara lá em Brasília, na região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. E muitas pessoas devem ter se perguntado nesse evento onde estava Deus, enquanto aquelas pessoas inocentes eram mortas de maneira fria, executadas friamente. Infelizmente, as pessoas foram vítimas de uma pessoa, de um cidadão, que fez escolhas erradas. Lázaro, ele fez escolhas erradas. E depois de causar tamanha tragédia, tamanha comoção em todo o nosso país, ele recebeu a consequência dos seus atos. Morreu na manhã de 28 de junho de 2021, depois de ter sido encontrado pela polícia numa caçada que durou 20 dias, 20 e tantos dias, morreu com 38 tiros no corpo. Foi a consequência de sua escolha. Foi um resultado trágico de uma escolha errada. E nós pensamos nisso, lembramos que apesar de termos liberdade de fazer as nossas escolhas, muitas vezes o que caracteriza o ser humano é a facilidade que ele tem de fazer escolhas erradas. Claro que nem todos passam por situações complexas como essa que esse cidadão e aquela família viveu, e a família foi vítima. Então a escolha obviamente não foi da família, mas Deus está no controle, Deus está no comando, mas as consequências daquele ato trouxeram muita tristeza para todo mundo. Nem sempre nós alcançamos os resultados que nós queremos com as nossas escolhas. Mas uma coisa é certa, os resultados sempre virão. As consequências estarão sempre presentes. De acordo com as nossas escolhas,
nós teremos consequências. É o que diz eu costumo dizer que é a lei espiritual da causa e efeito. Gálatas 6:7, né? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Eu sempre digo às pessoas que eu atendo, e a gente, no decorrer desses 20 e tantos anos de ministério, os irmãos podem ter certeza que eu já atendi muita gente, né? E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: você tem todo o direito de fazer suas escolhas. E nós temos o direito de tomar as nossas decisões, de escolher o caminho que nós vamos seguir. Mas uma coisa nós nunca vamos poder escolher: as consequências. Elas irão no pacote de acordo com as nossas escolhas. Com boas escolhas, a maioria das vezes os resultados serão bons. Agora, com más escolhas, com toda certeza, nós teremos resultados ruins. E a gente sabe disso, principalmente nós que somos cristãos, porque a gente conhece a história que uma escolha equivocada lá no começo trouxe um prejuízo muito grande para todos nós, que foi a introdução do pecado no mundo, né? E por causa do pecado é que nós sofremos, por causa do pecado é que nós temos limites na nossa vida, situações complexas. E a Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Se você folheia a Bíblia, se você lê a Bíblia, e eu acredito que todos aqui leem a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia está falando o tempo todo, trazendo orientações sobre escolhas que produzem bons e produzem maus resultados. Quer dizer, nós que somos orientados pela palavra de Deus, nós até podemos fazer escolhas ruins, mas nós vamos fazer isso de forma consciente. Nenhum crente vai fazer uma escolha ruim de forma inconsciente. Nós sempre estaremos conscientes sobre isso, porque nós temos à mão a palavra de Deus que nos orienta e que nos mostra as coisas certas e as coisas erradas. Os princípios bíblicos vão nos mostrar qual é sempre a melhor decisão que nós podemos e devemos tomar. Sempre assim. Sempre, qualquer área da sua vida, busque a resposta, busque uma orientação na palavra de Deus, que você será bem-sucedido. E aqueles que insistem em ser teimosos, sempre quebram a cara, né? Porque o resultado, a consequência, ela às vezes não vem imediatamente. A consequência, os resultados, às vezes, muito embora demorem um pouco, eles chegam a seu tempo. E aí, então, quando chegam os resultados, aí não adianta chorar, né? Porque você sabe que você está colhendo exatamente aquilo que você plantou. E esse texto que nós lemos nessa manhã, o Salmo de número 1, é um salmo que nos fala sobre essa questão de escolha. E é um salmo interessante porque ele nos traz uma reflexão bem tranquila, fácil de compreender. A reflexão do Salmo 1 é uma coisa muito simples de entender, e ele nos fala literalmente e exatamente sobre isso, sobre escolhas, nos dando orientações, a fim de que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida. E é sobre isso que eu quero refletir rapidamente nessa manhã, juntamente com os irmãos, que escolheram estar aqui no culto hoje pela manhã, que decidiram estar aqui para adorar a Deus, para aprender um pouquinho mais de Deus, para estar na escola bíblica dominical, e que bom que você está aqui. Eu também desejo estar aqui. Os irmãos podem acreditar numa coisa, todo sábado, e o sábado é o dia que eu paro para poder fechar as minhas mensagens, né? Às vezes a gente vem pensando a mensagem a semana toda, e no sábado a gente senta para poder fazer isso. E a minha expectativa do domingo é muito grande, porque eu escolhi estar na presença de Deus, e para mim o domingo é um dia especial, porque o domingo é o dia que eu posso me reunir com a minha igreja, com a nossa igreja, é o dia que eu posso compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração.
Então eu já escolhi há muito tempo estar aqui no domingo. E os irmãos estão aqui porque escolheram também. E porque nós escolhemos estar aqui, então nós recebemos de Deus o presente da sua presença no meio de nós. Porque Deus está aqui agora no meio de nós. Deus se manifesta no meio de nós agora, através do Espírito Santo, através da presença de Cristo no meio de nós, que nos dá alegria, que nos traz paz e que nos dá esperança a cada dia. Então vamos refletir rapidamente no Salmo de número 1 e pensar nessa temática, as escolhas, né? Escolhas certas que podem e que vão nos fazer felizes. Em primeiro lugar, no texto de Salmo capítulo 1, nós podemos ver o que não podemos ou não devemos escolher para sermos felizes. Então, quer dizer, tem coisas que se eu quero ser feliz, eu não posso escolher. E ele nos ensina isso e começa no Salmo 1, no versículo 1, dizendo: como é feliz, agora uma outra tradução, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, ele inicia o texto apresentando a alegria de uma pessoa justa, como é feliz. Ele começa com alegria. Muito embora, nesse primeiro versículo, ele vai falar de coisas que nós não devemos fazer, mas ele começa falando da alegria de uma pessoa justa, de uma pessoa que procura andar dentro dos padrões de Deus. Porque o salmista também, provavelmente Davi, não se tem certeza se o Salmo primeiro foi escrito por Davi, mas a maioria dos teólogos acreditam que tenha sido, ele possui a alegria que é dada diretamente por Deus. E essa alegria é uma alegria eterna, é diferente daquela alegria que você obtém no mundo. Em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de situação, porque a alegria do mundo é uma alegria passageira. A alegria que Deus coloca no nosso coração é uma alegria eterna e ela é gradativa, ela vai aumentando a cada dia. Quanto mais você mantém comunhão com Deus, quanto mais você procura andar na presença de Deus, mais feliz você se torna a cada dia. E vai culminar com a alegria que teremos, né? Uma alegria imensurável que não dá nem para imaginar quando estivermos com Cristo na glória. Ali vai ser uma alegria plena, uma coisa gostosa, uma coisa bacana. E o salmista, então, aqui, ele vai nos mostrar, no versículo 1, no começo do texto, uma sequência de comportamentos que uma pessoa que deseja ser feliz não deve praticar. Então, ele começa falando do que não fazer, a fim de que nós possamos ser felizes. Primeiro ele fala, seguir o caminho dos ímpios, aceitar seus conselhos ou participar dos seus planos. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer se nós queremos ser felizes. Segundo, imitar ou agir como os ímpios se comportam. O nosso comportamento tem que ser diferente. E terceiro, parar para ficar junto e acompanhar os zombadores onde planejam atos pecaminosos. E aí você vai dizer, pastor, mas essas coisas estão longe de nós. Não estão tão longe de nós assim, não. Tem muita gente que vive, mesmo nós que somos da igreja, mesmo nós que somos nominalmente cristãos, tem muita gente que vive seguindo e aceitando o conselho de ímpio. Tem muita gente que vive agindo e querendo imitar a ímpios. Tem muita gente que se comporta como ímpio. E aí nós não estamos pregando uma moralidade, né? Tem muita gente que acha que nós, os cristãos, nós somos pregadores de moralidade. Não, a nossa conduta moral, ela tem que ser natural. Ela é natural de quem vive para a glória de Deus. Nós não precisamos forçar um comportamento de moralidade. Nós precisamos viver essa condição, porque é isso que Deus espera de nós. E nós precisamos, então, não nos conformarmos com atitudes e comportamentos daqueles que não conhecem a Deus.
Porque nós corremos o risco, se nós fizermos todas essas coisas que nós falamos aqui, seguir os ímpios, imitar ou agir como eles, ou parar para ficar junto com eles quando eles estão planejando o mal, nós corremos o risco de abandonarmos a nossa fé, apostatarmos da fé, né? Apostatarmos da nossa comunhão. E se afastar da comunhão não é alguma coisa que acontece assim de um dia para o outro. Aí você acorda um belo dia e aí você fala, bom, a partir de hoje eu não sou mais crente. Não é assim. Você pode até fazer isso, mas isso obviamente vai ser um momento de uma sequência de situações que aconteceu na sua vida. Ninguém faz isso do nada. É um caminho, é um processo gradual e que nós precisamos tomar cuidado para que não aconteça isso, porque se afastar da comunhão é um distanciamento que acontece de maneira lenta. Quantos irmãos estavam conosco que não estão mais? Quantos irmãos simplesmente começaram a dizer assim, eu não vou mais domingo de manhã não, só vou domingo à noite. Eu não vou mais domingo de noite não, só vou domingo de manhã. Eu vou assistir pela internet mesmo. E começam a se afastar. E daqui a pouquinho, quando você pensa que não, hoje eu não vou nem assistir pela internet, eu vou aproveitar meu domingo hoje para ir para a praia. E eu não vejo problema nenhum de poder passear com a família, mas nós temos, dos 7 dias que Deus nos deu, o dia da nossa predileção de estarmos juntos em comunhão é o domingo. Claro que uma vez ou outra, às vezes a gente tira férias, a gente vai viajar. É engraçado que tem gente que tira férias da igreja também, né? Claro que a gente às vezes tira férias e vai viajar, mas aonde você estiver, nada impede de no domingo você estar na igreja. Mesmo que você esteja de férias, né? Mesmo que você esteja de férias. Aí tem gente que tira férias e não quer nem ir para a igreja. Não, eu não vou nem para a igreja, estou de férias. Então as pessoas tiram férias de Deus também, né? Ou da comunhão. E essas coisas fazem com que os nossos interesses vão mudando gradativamente. E geralmente, quando acontece esse distanciamento, as pessoas começam a se envolver com prazeres imediatos, mesmo que venham junto com consequências ruins, né? As pessoas, infelizmente, elas não consideram as consequências. Principalmente nós, que conhecemos as consequências. Nós sabemos quais são as consequências de nos afastarmos de Deus, ou da comunhão, né? Porque nenhum de nós vai se perder. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma é lançado fora. Nós já estudamos sobre isso. Mas a comunhão, ela é importante na nossa vida. Para muita gente, quando começa a se distanciar, não importa mais estar na presença de Deus. O que importa é o prazer. Aliás, essa é uma filosofia bem antiga, o nome disso é hedonismo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Hedonismo é uma doutrina moral que ela pregou que a busca do prazer é o único propósito de vida. Então, tem gente que acaba se transformando num hedonista. Então, o que importa para ele é buscar prazer. Esse é o maior propósito da vida na vida dessas pessoas, na caminhada dessas pessoas. E aí, na busca do prazer, ela acaba encontrando caminhos tortuosos, porque normalmente aquelas coisas lá fora que trazem prazer imediato, elas vêm através de caminhos tortuosos. E nós precisamos lembrar que o preço é muito caro. O preço de escolhas erradas quase sempre é muito alto. Solidão, desânimo, desgosto, cansaço e, às vezes, coisas piores. Nós temos exemplos bíblicos, e eu quero me referir a um exemplo agora, que é o exemplo de Davi. Bem conhecido de todos nós. E Davi, em determinado momento da vida dele, ele toma a decisão, após olhar para Batseba, de mandar buscá-la e deitar com ela. Foi uma decisão dele. Ninguém obrigou a ele a fazer isso. E quando ele faz isso, ele comete adultério.
E essa decisão, essa ação da vida de Davi, desencadeou outras decisões erradas na tentativa de esconder o seu pecado. E a gente sabe disso, em 2 Samuel, capítulo 11, dos versículos 4 a 5, após ter deitado com Batseba, Davi descobre que ela engravidou. Ela ficou grávida, olha a consequência imediata à atitude dele. E quando ele foi informado disso, ele quis consertar a situação. E é ruim quando a gente acha que pode consertar uma situação de uma decisão errada, tomando outra decisão errada. E foi exatamente o que ele fez. O que ele fez? Ele mandou buscar Urias, que era esposo de Batseba, que estava na frente de batalha, sugerindo que ele voltasse para casa. Ele tinha uma intenção, ele havia planejado, a decisão dele é que se ele trouxesse Urias de volta para casa, e Urias então de volta para casa, obviamente teria contato físico com Batseba, ele provavelmente consideraria que o filho que ia nascer era dele, de Urias. E aí então o problema de Davi estaria resolvido. Olha só a situação. Só que Urias, no entanto, ele não aceitou ir para casa. Ele achou que não deveria e ficou deitado na porta da casa do rei. Ele se sentia mal diante daquele privilégio, porque ele sabia que os seus companheiros estavam em confronto na batalha. E ele não achou que seria justo, enquanto os companheiros estavam em confronto na batalha, ele dando beijo em Batseba em casa. E por meio do próprio Urias, Davi toma outra decisão errada. Você percebe que é uma sucessão de decisões erradas, uma tentando consertar a outra, e cada uma piorando os resultados. Aí ele toma uma outra decisão e ele manda por meio do próprio Urias uma carta ao seu oficial, a Joabe, para que colocasse Urias na frente do campo de batalha, onde ele pudesse dificilmente sair vivo. A intenção de Davi é que ele morresse. Ele morrendo, então, Davi estaria tranquilo para poder ficar com Batseba e o problema estaria resolvido. E foi exatamente o que aconteceu. Urias foi morto e Davi, então, tomou Batseba por sua esposa. Para Davi até parecia que estava tudo resolvido. Você percebe que foi uma série de decisões erradas e parecia que estava tudo resolvido, mas ele agora ia ter que arcar com todas as consequências, que teriam mais consequências por conta dessas decisões erradas. A primeira foi a morte do filho, né? A criança que Batseba estava gerando, o Senhor feriu, e a criança, tão logo nasceu, adoeceu gravemente, e ao 7º dia, segundo Samuel 12, versículos 15 e 18, a criança morreu. Olha a consequência chegando aí. Depois surgiram outras consequências. O profeta Natã, por conta de ordem do Senhor, profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Olha que consequência terrível. Isso por causa da primeira decisão errada, que foi pegar a mulher de Urias. A espada jamais se afastaria da casa dele. Então, tempos depois, o seu filho Absalão assassinaria o próprio irmão Aminon. Olha que situação degradante. E isso foi vingança por ele ter estuprado a irmã dele, Tamar. Tudo isso na casa de Davi. Tudo isso como consequência da sua atitude mal pensada. E não parou por aí. Isso fez com que Joabe matasse Absalão também. Em 2 Samuel 18, versículos 14 e 15, tem mais. Conforme as palavras do Senhor, da própria casa de Davi seria levantado alguém que tomaria suas mulheres e se deitaria com elas à vista de todos. O que Davi fez, ele agora iria passar pela mesma coisa, o que ele fez escondido, ele agora iria passar pela mesma coisa, só que às claras. Consequência, isso começou a se cumprir. Quando Absalão pôs fim à sua fuga, depois de matar o seu irmão Aminon,
retornando para casa, ele se revoltou contra o seu pai e teve de fugir por causa da conspiração, incitando o povo contra o rei. Então Absalão se deitou, ele ficou com as concubinas de Davi, isso à vista de todo mundo. Olha quanta consequência ruim. Olha como, às vezes, uma decisão errada pode desencadear uma série de situações difíceis. Davi teve que enfrentar essa situação toda e enfrentou com muita angústia. A gente vê isso lá no Salmo de número 3, visto que ele era perseguido pelo próprio filho, que cessou de persegui-lo somente depois que foi morto por Joabe. Somente com a morte do seu filho, Davi teve o seu reino restituído e pôde voltar para casa. E a história de Davi, Batseba e suas escolhas erradas e consequências trágicas permanece por todos os tempos eternizados na Bíblia. Quer dizer, aquela história dramática que ele viveu, aquelas decisões equivocadas e o desdobramento daquelas decisões equivocadas estão em aberto para que todo mundo possa ler. E nós temos notícia disso hoje por causa da palavra de Deus, e eu creio piamente que Deus deixou essa história gravada para nós como um alerta para nós, a fim de que nós possamos ter muita atenção na hora de fazermos as nossas escolhas. Salmo 1, então, ele começou dizendo que o que não é para fazer para alcançar a felicidade, mostrando qual caminho a gente não deve seguir. Nós precisamos caminhar em caminhos que reflitam a glória de Deus. E pensando sobre isso, eu faço algumas perguntas rapidamente, só para a gente pensar aqui. Qual youtuber você segue? Já parou para pensar nisso? Quem é a sua referência hoje? Você quer ser igual a quem? Dificilmente alguém vai dizer fora da igreja que quer ser igual a Jesus Cristo. Será que nós queremos ser igual a Jesus Cristo? Ou como muitos adolescentes aí querem ser igual a Lucas Neto, por exemplo? Ou seja lá quem for. O nosso comportamento, ele é mais parecido com Cristo ou é mais parecido com outra pessoa? Quando você brinca, faz piadas, quando você conversa, você está imitando a quem? Quanto tempo você fica no Instagram, no Facebook, no Twitter e em outras mídias? Será que é um tempo muito superior àquele tempo que você fica na palavra de Deus, estudando, refletindo, falando com Deus? As respostas a essas perguntas que devem ser respondidas na sua intimidade com Deus. Você não precisa falar isso para mim, fale para Deus, porque as respostas a essas perguntas, elas serão um termômetro espiritual da sua vida. Nós precisamos entender, tem coisas que se você quer ser feliz, você não pode fazer. Mas um segundo ponto que eu destaco aqui no Salmo de número 1, se o primeiro ponto é o que não fazer para ser feliz, o segundo ponto é o que fazer para ser feliz. E aí a gente vai para o versículo de número 2. Ao contrário de todas essas coisas que nós falamos, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Esse é o caminho para ser feliz. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Segunda palavra que nós estamos lendo aqui, para alcançarmos essa felicidade tão desejada, é necessário nós termos prazer na lei do Senhor. Não é ler por uma questão religiosa, não é ler porque eu tenho que ler, porque nós temos o dever de ler. Não, é com prazer, ter prazer em ler a Bíblia, com atenção, com interesse, e não por obrigação. Não é uma leitura ocasional, ou apenas uma leitura, ou algo que nós ouvimos só no domingo ou na quinta-feira. Precisa ser uma leitura continuada, dia e noite.
dia e noite. Aí você vai falar, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, você acha que eu vou ficar lendo a Bíblia dia e noite? Você não precisa ficar lendo a Bíblia dia e noite, mas você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. E ler é diferente de meditar. Você lê, aí eu quero lembrar de um animal, só para a gente poder pensar sobre isso, né? Esses animais que comem grama aí, vaca, boi, cavalo, eles pegam o capim, eles engolem o capim, e depois eles passam boa parte do dia ruminando aquele alimento, não é isso? E é quando eles estão ruminando aquele alimento que eles estão tirando o nutriente. Então, para tirar o capim ali do pasto é rápido. Agora, para ruminar, eles demoram um pouquinho mais. É isso que nós temos que fazer. Nós recebemos a palavra de Deus e nós ruminamos, eu vou usar esse termo só para a gente entender. Nós vamos tirar todos os nutrientes. É isso que Deus espera de nós. E quando eu falo meditar é diferente de meditação, né? É fácil confundir essas duas coisas. Quando falamos em meditação, a primeira coisa que nos vem à ideia é aquela pessoa sentada naquela posição, assim, com os dedos assim, né? Parado assim, quieto, né? Pensando ou tirando todas as coisas da cabeça. Só que meditar é exatamente o contrário de meditação. Na meditação, a pessoa tenta chegar naquele nirvana, né? naquele sentimento em que ela não pensa mais nada para poder ter um contato com o transcendental. A meditação da palavra de Deus é diferente, não é para tirar coisa da cabeça, é para colocar coisa na cabeça. É o contrário. É para colocar a palavra de Deus na cabeça, para que a gente possa encher a nossa cabeça com a palavra de Deus. E através dela, aprendemos de que forma nós vamos viver. E isso precisa ser um hábito na nossa vida. O problema é que a maioria de nós não temos hábito de leitura. Poucas pessoas gostam de ler. Poucas pessoas. E é muito importante que nós tenhamos esse hábito, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Não precisa ler muito não, irmãos. Eu não sei quantos aqui já leram a Bíblia toda. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Um ano. Você consegue ler a Bíblia de capa a capa. Tem crente que tem 20 anos na igreja e não leu a Bíblia toda. Só leu assim, frações das Escrituras, né? É aquilo que prega, ou então aqueles textos que a gente decora, Salmo 23, Salmo 91, João 3,16. E a gente, às vezes, não conhece a Bíblia na sua integralidade. Mas nós precisamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ajudar a tomar decisões corretas. E para poder tomar essas decisões, é necessário ler e meditar na palavra de Deus. Na Bíblia, meditar é refletir sobre a palavra de Deus. Salmo 77, versículos 11 e 12, diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei os seus feitos. Nós precisamos pensar nisso. E quando nós paramos para meditar, nós estamos focados em Deus. Salmo 104, versículos 33 e 34, nós lemos assim: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois o Senhor, e no Senhor eu tenho alegria. Quem tem alegria no Senhor, quem é feliz no Senhor, quem se dedica ao Senhor, ele sempre é feliz. É por isso que o salmista diz, né? Para você ser feliz, você tem que meditar na lei do Senhor dia e noite. Nós precisamos tirar as distrações e refletir naquilo que Deus quer dizer. A meditação sempre vai nos ajudar numa experiência mais profunda com Deus. Salmo 119, versículos 15 e 16, nós lemos assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Eu tenho prazer nos seus decretos e não me esqueço da tua palavra. Às vezes a gente acha que Bíblia, você tem que decorar um endereço, né? Isso é legal, saber onde está, né? Decorar o versículo certo e tal. Mais importante você conhecer do que decorar o endereço.
Mais importante você conhecer, saber o que está na Bíblia. Agora, saber o que está na Bíblia mesmo, né? Para não chegar igual aqueles que não conhecem a Bíblia e falar, não, porque está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Está escrito, 1000 passará, 2000 não chegará. Essas besteiras assim que a gente ouve por aí, como se fossem Bíblia, que são coisas que partem do coração e da boca de quem não conhece a palavra de Deus. E a gente só ouve, né? Vai fazer o quê? Tá bom. Fazer o quê, né? Meditar na Bíblia é tirar tempo para entender o que nós estamos lendo e encontrar o significado para a nossa vida. Na Bíblia nós vamos entender o que significa para a nossa Bíblia, para a nossa vida, cada texto que nós lemos, todos os textos que nós lemos, desde Gênesis até Apocalipse, precisam ter aplicação na nossa vida. Claro que o Velho Testamento é mais um livro, é mais um conteúdo histórico do povo de Israel. Mas mesmo nesse conteúdo histórico do povo de Israel, nós vamos perceber princípios valiosos para a nossa vida. É por isso que Jesus usava o Velho Testamento, não só pelo fato de ele ser judeu, mas porque para nós também é importante termos o Velho Testamento. Agora, é claro que a nossa base de fé cristã está no Novo Testamento. Agora, o Velho Testamento também ele traz princípios interessantes para nós. Quando nós meditamos na palavra de Deus, queridos, ele fala conosco e nos guia nas nossas decisões. Você pode até errar, mas você vai errar consciente, porque Deus vai te dar a decisão. Em terceiro lugar, no Salmo 1, nós também vemos que nós colhemos os benefícios quando andamos nos caminhos de Deus. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. Resultado de quem anda, quem tem prazer na lei do Senhor, quem na lei do Senhor medita de dia e de noite, tem uma vida próspera, é comparada aqui no texto com uma árvore junto a um riacho. Uma árvore junto ao riacho, ela está sempre bem alimentada, ela está sempre com as suas necessidades supridas continuamente. E a água corrente aqui, ela representa, obviamente, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Assim, quem medita o tempo todo na palavra de Deus, será sustentado da melhor forma possível, com o essencial. Pois as demais coisas, segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, e as demais coisas. Ao prosperar diante de Deus, a Bíblia fala que de pessoas que foram fiéis a Deus e que foram abençoadas também com riquezas materiais. Quando a gente fala de prosperidade, normalmente a gente pensa logo em riqueza, né? Em dinheiro, conta corrente, carro novo, essas coisas. Isso também é prosperidade, mas isso não é tudo. A palavra de Deus mostra de homens que foram extremamente abençoados, como Abraão, Davi, Salomão e até Ló, né? São exemplos de servos que foram muito ricos. Mas, por outro lado, nós encontramos alguns apóstolos de Jesus que sofreram e perderam tudo por amor a Cristo. E nem por causa disso eles deixaram de ser prósperos. É como Paulo, por exemplo, que abriu mão de tudo. Filipenses capítulo 3, versículo 8, nós falamos a semana passada, semana retrasada, que o Paulo, que era um homem influente, um homem bem-sucedido, em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele fala, isso tudo para mim é como se fosse estrume. É como se fosse estrume. Eu não vou usar outra palavra, não. Mas você sabe o que é estrume, não sabe? É como se fosse estrume. Porque ele compreendeu que ouvir a Deus era muito mais precioso do que toda e qualquer riqueza que ele pudesse ter. A graça de Deus é o que mais importa para nós. É importante lembrar que a árvore, e isso é interessante, presta atenção nisso, a árvore ela não se alimenta do seu próprio fruto. Você já prestou atenção nisso? A árvore ela não se alimenta do seu próprio fruto, mas ela produz o fruto para que outros possam se alimentar. Assim precisa ser a nossa vida também.
Com a diferença que, às vezes, nós temos o privilégio de nos alimentar do nosso próprio fruto, mas a função principal da árvore é produzir frutos para que outros possam se alimentar. Então, quando tem essa analogia, né, como árvore plantada junto a ribeiros de água, eu tenho que pensar nisso também. Nós precisamos produzir fruto para a glória de Deus, abençoando outras pessoas. Mas só faremos isso se tomarmos as decisões corretas. E por último, nós aprendemos ainda no Salmo 1 que andando no caminho do Senhor, nós evitamos as consequências de quem não anda neste caminho. Versículos de 4 a 6. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no juízo, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios os levará à morte. A palavra de Deus aqui, através do salmista, compara a vida do ímpio, de quem vive sem Deus, como a palha que não tem serventia para nada, e que é jogada pelo vento para um lado e para o outro, e que pode ser e que vai ser queimada quando receber o juízo de Deus. Deus não está com os olhos fechados, diante da maldade do mundo, dos ímpios. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente acha que os ímpios estão prevalecendo, né? Tem muito crente que às vezes acha que os ímpios estão prevalecendo, mas os ímpios não estão prevalecendo, não. No tempo certo, eles sofrerão o juízo. Claro que a gente deseja, como Deus, que todos sejam salvos, mas cada um toma a sua própria decisão. Essa é a premissa da nossa fala de hoje, né? As decisões que trazem uma vida feliz, que fazem uma vida feliz. Então, cada um toma a sua própria decisão. E às vezes alguém pergunta, por que Deus não acaba com o mal de uma vez por todas? Você já ouviu essa pergunta? Por que Deus não acaba logo com isso de uma vez por todas? A resposta é muito simples e vai te impressionar. Porque se ele acabar com todo o mal da terra, ele vai ter que acabar com todo ser humano. Vai ter que acabar com todo mundo. Porque nós somos maus. Nós somos pecadores. Os versículos 4, 5 e 6 do Salmo 1 falam de um tema difícil de lidar, que é o juízo de Deus, no qual os ímpios não prevalecerão. E nós prevaleceremos, mas sabe por quê? Não por causa de nós mesmos, mas por causa do nosso mediador, que é Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Muitos que clamam por uma justiça imediata não imaginam que também seriam alvos da mesma e se esquecem que até mesmo as melhores pessoas, aos olhos humanos, cometem pecados e merecem a ira de Deus. É muito importante e necessário aguardar o tempo de Deus, lembrando-se sempre que Deus não está cego, que Deus não é surdo para a maldade humana e que no tempo certo tudo vai ser julgado. Por isso precisamos tomar as decisões corretas. Quando Deus olha do céu, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa dor, Ele vê também o nosso comportamento, e eu digo aquele comportamento que ninguém vê, só nós. Que tem coisas que ninguém sabe a nosso respeito, só nós. Mas Deus vê todas essas coisas. E é por isso que existe um julgamento, e graças a Deus que o nosso advogado é Jesus Cristo, porque vai prevalecer nesse julgamento o amor e a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia, segundo a palavra de Deus, se renovou nessa manhã na nossa vida. E se renova todas as manhãs da nossa vida. E essa misericórdia, meu irmão querido, é a razão pela qual nós não somos consumidos. Só por causa da misericórdia de Deus. E graças a Deus, que no juízo final que vai prevalecer a justiça de Deus, quando todos seremos julgados. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Às vezes parece que a vida é muito difícil, encerrando. Pode até ser mesmo, mas uma coisa é certa. O homem é especialista numa coisa, de complicar a sua própria vida fazendo escolhas erradas o tempo todo, seguindo caminhos contrários, e às vezes até nós mesmos. Sabendo o caminho que temos que seguir, mas a nossa teimosia faz com que nós sigamos caminhos errados. E o povo lá de fora, então, nem se fala. Você chega para as pessoas lá fora, fala do amor de Deus, muitos vão dizer assim, irmão, eu sei disso, eu estou errado mesmo, mas eu não estou preparado. Já ouviu isso? Isso é conversa de quem não está disposto a tomar uma decisão correta. Porque sabe que uma decisão correta implica em abrir mão de muitas coisas. Nós precisamos fazer isso. Para experimentarmos a glória de Deus, precisamos, segundo o texto de 2 Crônicas 2,14, abandonar os maus caminhos e desenvolvermos o prazer de meditar na lei do Senhor continuamente, porque só assim vamos colher os benefícios que nos são doados, que nos são oferecidos por Deus, e só assim produziremos os frutos que vão abençoar muitas vidas. Através da sua vida. Se você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, você vai abençoar muitas outras vidas. Depende de suas escolhas. Que nessa manhã de domingo nós possamos voltar para as nossas casas, pensando nisso, lembrando da importância de escolhas corretas. E se você tem que tomar alguma decisão, de repente você está na iminência de tomar alguma decisão por esses dias, busque na palavra de Deus a direção. Medita na palavra de Deus. A palavra de Deus, às vezes a gente... Já viram aquelas caixinhas de promessa? Eu não gosto muito daquelas caixinhas de promessa, porque primeiro que só tem promessa, né? Ali não tem exortação. Segundo que você puxa, a pessoa lê, e a pessoa considera só o que está escrito ali, ela não pensa no contexto. E aquilo já foi planejado de tal maneira que a pessoa vai tirar e vai ficar feliz com aquilo. Mas a gente precisa considerar a palavra de Deus na sua integralidade. E meditar em isso, não é só ler aquilo e dizer, olha, está vendo? Deus falando, Deus fala muito mais do que uma porçãozinha, um versículo. Ele fala em toda a Escritura. E toda decisão de nossa vida precisa ser tomada embasada naquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã e nos faça entender a importância de tomar as decisões certas sempre para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, concluir o nosso culto e nos dividirmos para a nossa escola bíblica dominical. Ó Deus, nós somos felizes porque o Senhor fala conosco. E nessa manhã podemos meditar na Tua palavra e nessa porção das Escrituras entender a importância de tomar as decisões corretas. Enche a nossa vida de paz, ó Deus. Dá-nos graça e misericórdia e permita-nos viver cada dia para a Tua glória e para o Teu louvor. Alimenta-nos com a Tua palavra e faze-nos produzir frutos de justiça, a fim de que possamos abençoar a outras pessoas também. Dá-nos paz no nome de Cristo.